A forma como se tratam os doentes depende da produção da evidência científica. Portanto, sem evidência científica, eu não sei como se trata um doente ou como se faz o diagnóstico de um doente. Não sei se é melhor para ele, eu sou farmacologista, portanto falo sempre melhor de tratamentos do que de diagnósticos, certo? Mas se não houver investigação e saber se aquele medicamento é melhor que o outro, se não houver novos medicamentos e dentro dos que há, se um é melhor que o outro, eu não sei, o médico depois não sabe como é que há de tratar o doente. Ora, acontece que Portugal, salvo muito honrosas exceções, cada vez mais, os médicos portugueses estão muito mais habituados a cumprir, aplicar a evidência que foi produzida por outros do que propriamente a produzi-la eles. Ora, os médicos portugueses têm tanta ou mais capacidade que qualquer outro médico para produzir investigação, ou seja, evidência sobre o que é melhor para os doentes e inovar e contribuir para a chamada boa prática clínica, certo? E porquê que não o fazem? Não o fazem porque não têm tido condições para o fazer. E que condições são essas? As condições são, primeiro, que o Ministério da Saúde valorize a investigação e que compreenda que os médicos não estão feitos só para tratar doentes. Têm que ter tempo para refletir naquilo que não sabem ainda, propor formas de descobrir a maneira de resolver o que não sabem. É uma questão. Este prémio resolve isso? Não. Qual é assim, diretamente? Não. Qual é outra limitação? Os médicos têm que ter formação para saber fazer investigação. E este prémio resolve isto? Também não resolve o problema da formação. Mas, em parte, e depois tem uma terceira questão, é que os médicos, portanto, além de precisarem de tempo e de valorização nas instituições de saúde para fazer a investigação, além de saberem como é que isso se faz, formação, precisam depois de recursos para fazer isto. Recursos são ajudas de outras pessoas, porque ninguém faz a investigação sozinho, e são o dinheiro, certo? Ora, este prémio, teoricamente, vai, ou de uma forma muito objetiva, vai resolver ou vai contribuir de alguma maneira para resolver a questão financeira. Mas, na verdade, vai também contribuir para as outras. Porquê? Porque vai estimular os médicos. Se ganharem um prémio, têm o seu currículo, é uma oportunidade de os desafiarem a pensar na ciência. É uma oportunidade de os estimularem para fazerem esta atividade. Portanto, vai motivá-los, vai-lhes criar uma oportunidade de acrescentar uma motivação, com um objetivo, certo? Por outro lado, também vai contribuir para a formação, porque o facto deste prémio ser dirigido a jovens e que tem que ir, no mínimo, 2 pessoas numa equipe de investigação, eles vão procurar pessoas mais velhas, com mais experiência, para desenharem aqueles estudos. E ao escreverem o estudo, e ao pensarem sobre o estudo, estão a aprender. Portanto, o que este prémio tem no seu conjunto, é um estímulo particular à nova geração de médicos, porque é obrigatório que este prémio seja liderado por um médico jovem, ou seja, um interno da especialidade. Para além disso, este prémio tem outra característica, mas devo-lhe dizer que já há muitas oportunidades de formação. Portugal, o Ministério da Ciência e as universidades têm investido muito na formação e investigação dos médicos. E, portanto, o financiamento para a investigação é que é muito complicado. Porquê? Porque o financiamento que existe disponível em Portugal para se fazer investigação permeia a excelência. E, portanto, isso está normalmente associado
a ser sénior, a ter mais experiência, valoriza a capacidade dos outros projetos que já se tiveram, portanto, não há nenhuma, ou praticamente nenhuma oportunidade estatal, governamental, pública, para incentivar, portanto, como um estímulo financeiro aos jovens, concretamente médicos, para iniciarem, para terem resultados piloto, preliminares, para iniciarem a sua parte experimental. Mas, quem é que costuma fazer isto? Há sociedades científicas que às vezes contribuem, que concedem prémios nesse sentido, portanto, este prémio é complementar às sociedades científicas, mas tem um valor até ligeiramente superior ao que acontece nas sociedades científicas, é focado especialmente nos médicos jovens e tem uma outra vantagem, que em Portugal há outros prémios, há vários prémios para a saúde, mas a maioria desses prémios é para premiar algo que já se fez e não uma bolsa para um voto de confiança e promover quem apresenta uma ideia e um método, uma ideia interessante e um método correto para responder a essa ideia. Nós tivemos, nas 2 primeiras edições, um número de candidaturas muito elevado, da ordem superior a 100. E tivemos nem todas, devo dizer, que nestas candidaturas houve uma percentagem muito elevada de candidaturas de projetos bem feitos, certo? Bem feitos e bons e verdadeira investigação, mas também houve uma percentagem inferior de coisas que não são bem investigação. Houve alguns projetos que foram submetidos a alguns protocolos que não eram bem investigação. Portanto, isto aconteceu essencialmente na primeira edição. Na segunda edição já houve menos, aumentou, digamos, a percepção do que era a investigação. Portanto, quais são as expectativas para este projeto, para este ano? As expectativas são que, apesar do cansaço dos médicos, mas devo dizer que o Covid afetou essencialmente os médicos jovens, porque eles têm ainda os conhecimentos genéricos muito frescos e, portanto, adaptaram-se muito bem a screenings de Covid, etc. Portanto, os médicos jovens foram muito afetados, porque trabalharam muito no Covid. Por outro lado, os médicos jovens também foram muito afetados porque as suas especialidades foram alteradas, interrompidas, modificadas, né? E agora estão a tentar recuperar, porque depois têm que fazer um exame no final. E, portanto, há cansaço, há desmotivação, e, portanto, a primeira coisa que espero é que haja candidaturas, e no mesmo nível das dos anos anteriores. Claro que a tendência é que as candidaturas possam vir a diminuir. Porquê? Porque os níveis de exigência, as candidaturas que foram bem-sucedidas, quem ganhou os prémios, já se percebeu que são projetos de muita qualidade. E, portanto, quando as pessoas veem o tipo de projetos que ganha, não é? Começam a perceber, não vale a pena candidatar porque eu não tenho, o meu projeto não é deste nível. Portanto, normalmente há depois um ajustar às probabilidades de ganhar. Portanto, eu estou à espera de muitas candidaturas, estou à espera, portanto, que os médicos não desanimem, e, portanto, fica aqui uma palavra de não deixem de se candidatar, porque vão sempre aprender com isso, vão sempre criar interações com outras pessoas para submeterem a candidatura, vão sempre refletir e, independentemente do sucesso. E por outro lado, portanto, esta é uma expectativa, que haja candidaturas, que não sejam vencidos pela desmotivação e pelo desânimo. A terceira é que os projetos sejam de cada vez mais qualidade, não é?
e que haja, nós nos parâmetros de avaliação, nós avaliamos o impacto, portanto a inovação, o impacto, a qualidade metodológica e a execuibilidade. Acho que são estes os parâmetros, sim. Portanto, claro que há um projeto que tenha, que seja de uma investigação ainda muito longe da clínica, tem menos impacto, não é? Mas eu deixo aqui também a mensagem que os projetos de natureza mais translacional, que juntem-se, colaborem com os investigadores não médicos e proponham, e eles vão-vos ajudar a fazer uma candidatura de qualidade, não é? E, portanto, vão abrir oportunidades e alternativas e horizontes, e etc. De facto, acho que esta iniciativa é muito meritória pelas razões que já expliquei e que depois se nós temos que aproveitar todas as oportunidades, não é? Portanto, não podemos depois dizer que não temos condições se não aproveitarmos as oportunidades, e esta é uma oportunidade que sem dúvida os médicos jovens devem aproveitar. Se não conseguirem já cumprir prazos, etc., eu penso que os prazos foram alargados e que têm um pouco mais, têm mais 3 semanas, portanto têm ainda algum tempo para aperfeiçoar as vossas ideias, é mais uma chance que têm, mas se não, tenham este premiamento, porque esperemos que esta iniciativa se mantenha durante vários anos. Muito obrigada. É muito gratificante para quem é mais sénior e quem é mais velho, ver que, às vezes mais pessimista, ver que, apesar dos pesares, a motivação dos jovens médicos, de facto, são pessoas excepcionais, não é? Normalmente são pessoas altamente qualificadas e humanamente extraordinárias, lá de tudo, obviamente, mas é muito gratificante para nós e para mim, como professora de medicina, ver que, apesar das dificuldades do contexto, a adesão tem sido extraordinária, a motivação para a investigação e para resolver os problemas da saúde,